Sequenciando nossa cobertura deste encontro da UNCM, segundo dia, a segunda e última mesa potente. Manuel Calazans, assessor especial do gabinete da Secretaria da Educação do Estado, fala com muita propriedade com relação aos diversos temas. É claro que ele trouxe aí uma reflexão mais aprofundada de um tema específico, mas diversos temas estiveram presentes nesta mesa punjante nesse segundo dia. Essa mesa do segundo dia foi uma escolha muito assertiva da UNCM Bahia nesse seminário, porque traz os principais desafios do município no momento de construir seus planos municipais de educação. E esse encontro com conselheiros municipais potencializa a ação no município desse plano. Então, nós tratamos da educação infantil, da educação no campo, da educação de jovens e adultos, passando pela educação integral, que são temas que acabam se transformando em metas para os municípios, dentro dos planos. Então, eu considero que foi uma ação muito assertiva para capacitar os conselheiros, porque a gente torce que esses temas estejam presentes nos planos municipais de educação, porque o município precisa ter metas consolidadas e aí, quando você forma a equipe técnica da secretaria, os conselheiros, isso fica muito melhor. Educação quilombola, educação antirracista também presente, ribeirinha também, a gente pode perceber aí nas falas. O que esperar desses novos planos que estão por vir? Ontem à noite nós tivemos aí a aprovação lá no cenário nacional, né, no Senado Federal. Falta a sanção aí do presidente Lula. A Elaine já falou conosco ontem, que é superintendente da SUPED, do que ela espera naturalmente. E o que é que você espera na qualidade de profissional, na qualidade também de servidor público, desses novos planos, à luz daquilo que nós tivemos num plano recente que terminou no ano passado? Muita coisa deixou de ser cumprida, muitas metas e estratégias. Financiamento ficou lá estrangulado, 20 anos de congelamento de recursos. Há quem diga que nenhum centavo a menos para a execução destas ações. Consideras também dessa forma? A minha grande expectativa como educador é que o plano vire orçamento. A gente precisa saber quanto custa um plano estadual de educação, um plano nacional de educação. Quanto que vai custar isso por erário público para virar orçamento? Porque sem orçamento a gente não consegue dar conta de todas as demandas. Ou seja, para construir creche, o município precisa de recursos. Para construir uma grande escola de tempo integral, como o governo do estado tem feito, precisa de orçamento bilionário, né? Então, assim, a gente precisa, e a gente já sonhou muito, a gente já sonhou com um percentual maior do PIB para a educação, a gente já sonhou com o pré-sal para a educação, e agora os planos precisam necessariamente ser transformados em orçamento para que os gestores públicos consigam tirar do papel e colocar na prática. E para isso a gente precisa de recurso. A meta 20 que tratava do recurso, 10% do PIB, a ampliação lá para 3% do pré-sal não chegou e não existe mais essa meta, inclusive. Agora são 18 objetivos, né? Tem que chegar, porque assim, a educação é estruturante. Quando a gente melhora a educação, a gente melhora a segurança pública, a gente melhora a saúde, a gente melhora o trânsito. Então, país que investe em educação, ele acaba economizando em outras frentes. Então, assim, se fala muito em medicina preventiva e hábitos de higiene, que a gente começa a trabalhar com as crianças desde a educação infantil, previne doença. Então, a gente investindo na educação não é só um discurso. Investindo na educação é a gente pensar na economia que o país vai ter, né? A gente sabe, por exemplo, que quanto mais tempo de escolarização a pessoa tem, melhor o seu salário, mais ele rende. Então a gente está falando de uma economia mais produtiva, a gente está falando de tirar o Brasil de uma condição de só ter matéria-prima para ser um país industrializado, porque você agrega valor. A gente não quer só produzir cacau, a gente quer produzir o bom chocolate, e isso precisa de mão de obra especializada. Isso depende necessariamente do investimento que um país faz na educação, e começa com os planos municipais, estaduais e educação, traduzindo esse desejo de um país desenvolvido e que faça a justiça social. Essa é a fala do Manuel Calazans. Finalizando aqui, a Bahia superou aí a meta nas primeiras infâncias com relação à alfabetização, mas é fato que ainda tem 45% fora, considerando que o 100% é a totalidade. Mas precisamos sim celebrar a chegada a 55%, quando a meta era 50% e ela foi superada, né? Isso, a gente precisa pensar nessa alfabetização que a gente quer, que as crianças tenham base alfabética. A gente avançou, mas ainda tem um percentual de crianças que não tem base alfabética ao final dos 7 anos. Então, assim, formar professor, ter a universidade próxima,
pactuar Estado com os municípios no regime de colaboração é fundamental para a gente superar a questão da alfabetização, porque se não melhora a alfabetização, a gente tem um ensino médio estrangulado. Então, tem que estar todo mundo junto nesse compromisso de alfabetizar os brasileiros. Educação como direito, sempre. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.